Olá! Estou aqui de novo para continuar com o tema sobre desfraude. Eu já tenho um vídeo nesse canal que eu falei sobre as orientações para um desfraude respeitoso e hoje eu vou falar sobre o desfraude da Serena. A Serena tem 3 anos e 4 meses. Já tem 3 anos e 5 meses e está completamente desfraudada, mas eu gostaria de lembrar que, apesar do processo de desfraude se iniciar entre 2 e 3 anos, não há idade certa para o desfraude e a gente precisa entender isso e ter isso muito claro. E o que existem são sinais que precisam ser observados de que a criança está pronta para iniciar o processo de desfraude. E há relatos na literatura de que meninas tendem a desfraudar mais cedo do que meninos. Um dos motivos seria esse costume cultural de que os meninos precisam fazer xixi em pé. Então seriam 2 treinamentos, né? O em pé para o xixi e o sentado para o cocô. E isso dificulta um pouco o aprendizado. Outro ponto importante que eu queria deixar bem claro que antes de iniciar o relato é que esse é um exemplo que deu certo aqui em casa, de acordo com a realidade da nossa casa e com a personalidade da minha filha. Eu quero que vocês utilizem não como regra a ser seguida, mas como uma possibilidade que funcionou aqui e que talvez possa funcionar aí também. Então aqui em casa foi assim. A Serena iniciou o desfraude dela e foi entre 2 anos e 2 anos e meio. Daí ela começou a avisar que ela já tinha feito cocô. Ela ia pro cantinho, fazia o cocô e avisava. Só que muitas vezes ela saía correndo também. E aí a gente iniciou esse processo do desfraude, que era o quê? Oferecer ferramentas para ela guiar esse processo. Eu comprei o redutor de vaso e comecei a contar a historinha, Eu tava com um bebê pequeno, meu filho era recém-nascido. Eu nem tava com muita pressa para ela desfraudar não, sabe? Não comprei pinico porque eu não queria limpar pinico. Eu comprei só redutor de vaso e eu vi que ela não se interessou muito. Eu vi que ela tinha muito medo de sentar no vaso. Comecei a fazer todos aqueles passos de explicar. Fala, minha filha, conta pra mamãe quando você for fazer, pra mamãe te levar no vaso. Deixei a porta aberta do banheiro pra ela perceber o que eu tava fazendo, como que eu fazia. Eu fui dando essas ferramentas pra ela, mas eu vi que ela tinha muito medo do vaso. Eu demorei muito pra decidir comprar o pinico, porque eu não tava querendo limpar pinico. Preços baratinhos aí, de R$15, bem simplesinho mesmo. Ah, tem um detalhe. A gente foi pra casa da prima dela, que já estava fazendo xixi no vaso. Que esse aí que foi o clique que despertou pra ela realmente querer desfraudar. Vem cá, corre aqui, olha sua prima usando o banheiro, fazendo xixi no vaso. E ela ficou super empolgada de ver a prima usando o banheiro, da prima usando calcinha. Não sei se a prima já usava calcinha, não lembro. Antes, ela conseguia fazer xixi em pé, no chuveiro, antes de tomar banho. Ela gostava de fazer o xixi no ralinho. Ela demorou muito para conseguir sentar no pinico e fazer xixi. E a gente explicou que era a mesma coisa, igual no chuveiro, mas ela conseguiu fazer bem depois, assim, algumas semanas depois. Ela sentava no pinico, ela não conseguia relaxar para fazer o xixi, mas ela adorava. Ela sentava e dizia que estava fazendo xixi, e eu olhava, cadê o xixi? Não tinha. Mas ela falava que estava fazendo xixi. Até que um dia ela conseguiu fazer o xixi. A gente deixava o pinico assim na sala. Esse primeiro xixi que ela fez no pinico, ela ficou muito feliz. Quando ela aprendeu a fazer no pinico, ela falava... Aí a gente já corria, vamos pegar o pinico, correndo. Aí a gente descia a fralda, ela terminava de fazer o xixi no pinico. Porque muitas vezes ela já tinha iniciado o xixi na fralda. Lembra? No outro vídeo eu expliquei pra vocês que esse controle, ele é demorado. Então a criança, ela não sabe que ela vai fazer xixi, ela percebe que está fazendo xixi. Corria pro pinico, ela terminava de fazer o xixi lá, às vezes não sobrava mais nada, eu falava... Uai, filha, você fez tudo na fralda, não deu tempo? E aí nesse meio tempo, eu comprei outro redutor de vaso, porque até então ela só usava o pinico. Ela conseguia só fazer o xixi fora da fralda e só usava o pinico. É um redutor que tem uma escadinha, e então ele já serve de apoio para os pés, e a criança consegue subir sozinha. E ela gostou muito desse redutor, ela ajudou a montar ele. E ela começou
a fazer o xixi no vaso depois que ela conheceu esse redutor. E eu acho que isso vai muito ao encontro do que eu falei sobre a segurança. Ela se sentia mais segura porque ele tem apoio nas laterais, tem um lugar para colocar o pé e é tudo uma coisa só. E nessa fase eu já escondi o pinico de novo, porque eu não queria limpar cocô no pinico. Se fosse muito difícil ela fazer o cocô no vaso, eu voltaria com o pinico, mas eu peguei o pinico e já escondi. Quando eu percebi que ela já não fazia mais xixi na fralda, eu retirei a fralda. A fralda ficava seca o dia inteiro, eu só trocava a fralda quando ela fazia cocô. Foi nessa fase que eu falei pra ela, filha, agora vamos trocar, vamos usar calcinha. E eu comprei calcinha da Frozen na época, porque ela tava na fase da Frozen, ela não fazia mais xixi na fralda, ela não tinha mais escape na fralda. Depois que a gente tirou a calcinha, eu acho que ela deve ter feito xixi na roupa poucas vezes, assim, que eu lembro mesmo foi só uma vez, que ela tava brincando e ela deixou escapulir o xixi todinho. Aí eu falei, nossa filha, eu fiz xixi na roupa. Pois é, filha, agora você usa calcinha. Você esqueceu? Não, filha, agora você usa calcinha. Agora a gente tem que lembrar, né? Quando você sentir vontade de fazer xixi, a gente tem que correr pro banheiro, porque senão molha a calcinha, molha a roupa. E aí a gente foi lá, lavou, troquei a roupa dela, mas realmente ela tava muito distraída, brincando, muito concentrada. Só que ela ainda pedia pra vestir a fralda pra fazer cocô. Outra coisa, eu lembro, ela ainda usava fralda quando a gente ia passear, lugares que não tinham banheiro, por exemplo. Eu colocava fralda nela, aí eu falava pra ela, pode fazer xixi na fralda, porque aqui não tem banheiro. Quando a gente viajava de carro, então ela continuava usando fralda. Às vezes ela cochilava, e ela continuou usando fralda na viagem de carro. E às vezes já aconteceu da gente estar na rua, brincando no parquinho, ela de calcinha, ela falava xixi, xixi. E aí eu abaixava a roupa dela e falava, filha, faz na grama, porque aqui não tem banheiro. Eu lembro uma vez que a gente estava assim, a uns 50 metros lá de casa, a gente estava no quarteirão de casa, ela estava de calcinha e ela falou, mamãe, xixi, xixi, e ela não conseguia segurar muito tempo. E aí eu falei, ai filha, você quer fazer aqui na rua? Eu ia baixar a roupa dela pra fazer na calçada. E ela falou assim, não quero. Eu falei, então tá filha, então a mamãe vai te segurar. Olha, você vai fazer o seguinte, você vai segurar muito, apertar muito, pra gente conseguir chegar no banheiro. Você consegue? Uhum. E eu peguei ela no colo e a gente foi andando assim bem rápido, fui correndo com ela no colo mesmo e deu tempo. E ela fez o xixi, acho que ela molhou muito pouco a calcinha. Só que eu falei, filha, você segurou o xixi muito tempo. Olha que coisa boa. Agora você consegue segurar o xixi, né? Você viu que você tem que apertar muito forte. Foi nesse dia que eu percebi que ela já tinha aprendido a segurar o xixi e eu fiquei mais tranquila. A parte do cocô foi um pouco diferente, porque ela continuava fazendo cocô na fralda, ela pedia para vestir a fralda para fazer o cocô. E tinha mais um detalhe, ela gostava de fazer cocô em pé. No quarto dela, a gente tem uma barra que ela brincava e ela gostava de fazer cocô segurando essa barra. Então ela precisava primeiro aprender a fazer cocô agachada, para depois ela sentar no vaso. A gente foi conversando com ela, ela falou, meu bem, faz cocô agachada, agacha. E ela, não queria. Até que teve um dia que meu esposo pegou na mãozinha dela, agachou com ela, e aí ela conseguiu fazer cocô agachado. E esse foi um passo importante para ela começar a aprender a usar o vaso. Mas mesmo assim ela ainda gostava da fralda. Às vezes ela tinha vontade de fazer cocô, ela falava cocô. Aí ela sentava no vaso, soltava um pum e falava, fiz cocô. Filha, não fez, não tem cocô aqui. Numa dessas vezes que ela sentou no vaso falando que queria fazer cocô, mas que não saía nada, a gente dava até descarga. Então tá, vamos dar descarga e tal, mas não tinha cocô lá. Numa dessas vezes que ela sentou, eu contei a história do cocô feliz. Uma história muito bonitinha, que a gente acha na internet mesmo. É um livro online que fala a história resumidamente, um cocô que ele era triste porque ele ficava pregado na fralda e quando ele caiu no vaso, o cocô foi pro vaso, ele era um cocô feliz, porque que o cocô gostava de andar de toboágua no encanamento do vaso. Falava, cocô fica feliz quando cai no vaso, cocô fica triste quando fica na fralda, porque ele fica todo esmagado. Quando ela fazia o cocô na fralda, eu pegava a fralda, virava no vaso e falava, vamos deixar ele feliz? E a gente virava a fralda pro cocô ficar feliz. O cocô ficava feliz lá dentro da água e ela dava descarga. Mas mesmo assim, ela não conseguia liberar o cocô no vaso. E aí teve um dia que ela tava tomando banho e ela falou assim, mamãe quer fazer cocô. E ela tava toda molhada. Eu falei, filha, não tem jeito, é agora, né? Não tem jeito, você tá molhada, vamos sentar no vaso, meu bem. Você tá molhada, não tem como, mamãe te secar e colocar uma fralda em você. Ela já tinha muito tempo que ela tava usando o vaso. Ai, mamãe, mas eu
filha, senta no vaso. Se você não conseguir fazer o cocô, mamãe veste a fralda. Mas senta no vaso só um pouquinho. E ela tava muito apertada, que acho que ela já tava segurando, já tinha um tempo. Ela sentou, ela tava tão apertada que rapidinho saiu. E eu falei, filha, você fez cocô no vaso. E aí pronto, acabou o medo dela, porque realmente ela foi colocada na parede ali naquele momento, assim, de uma forma, se ela realmente se ela começasse a chorar, se fosse muito sofrido para ela, eu teria pegado a fralda, mas eu vi que ela tava só assim, precisando de um empurrãozinho, sabe? E depois disso, ela estava totalmente desfraldada de dia. Aí eu continuei colocando fralda só nos cochilos da tarde e quando a gente viajava de carro. Até quando a gente saía em festa, ela conseguia segurar o xixi numa fila de banheiro, já conseguia segurar o xixi dentro de um shopping até chegar no banheiro, mas quando ela dormia, cochilava em viagens ou cochilo à tarde, a gente vestia a fralda. E no sono noturno também a gente vestia a fralda. E ela continuou usando essa fralda até os 3 anos. Até 3 anos e pouco agora. Ela desfraldou agora que ela tá com 3 e 5. E algumas vezes, em alguns cochilos à tarde, a gente esquecia de colocar a fralda e ela acordava toda molhada de xixi. E eu nunca brigava com ela. Eu falava, mamãe esqueceu de colocar a fralda em você. Mamãe esqueceu. Somente eu, né? Eu que tenho que colocar a fralda. Acho que já tem mais de mês que ela desfraldou, só que ela continuou dormindo de fralda. Porque ela não se sentia segura pra dormir sem fralda. Ela, não, mamãe, mas eu ainda preciso da fralda pra dormir, porque eu posso fazer xixi dormindo. Aí eu falei, não, filha, você já tem muitos dias que você acorda sem fazer xixi. E quando ela acorda, a primeira coisa que ela pede pra fazer é xixi. E aqui mais uma dica de como você pode respeitar o ritmo da criança. Não sou eu que dito se ela sabe ou se ela não sabe, se ela é capaz, se ela não é capaz. Ela tem que acreditar nisso. E como que ela acredita? Quando ela chega na conclusão sozinha. Se eu falar, você já dá conta e tirar, eu tô tirando essa autonomia dela, essa autoconfiança dela. Então a autoconfiança não sou eu que vou falar pra ela e falar, filha, você já dá conta e vou tirar. Não, na verdade eu tô podando essa autoconfiança dela. Então ela chegou na conclusão sozinha, depois de mais de mês desfraldada, ela decidiu dormir de calcinha. Outro detalhe importante também que eu queria acrescentar, quando ela dormia de fralda e ficava mais tempo com a fralda, ela gostava de fazer cocô na fralda. Às vezes ela fazia cocô antes de tirar a fralda noturna, ela fazia cocô na fralda. Eu falei, filha, você gosta de fazer cocô na fralda? Ela falou, gosto, mamãe. Eu falei, filha, mas não precisa mais, você já sabe fazer no vaso. Tinha dia que ela fazia esse cocô e não avisava a gente. Filha, mas você tá guardando cocô? Por que você fica guardando esse cocô? Ela morria de rir. A gente tentou levar esse desfraude de uma maneira bem tranquila, bem prazerosa. Ela retirou a fralda noturna quando ela se sentiu segura. Então é isso. Essa é a minha história. Queria saber como que foi a história de vocês aí na casa de vocês, como que tem sido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, repasse para quem está precisando, para quem está passando por essa fase de desfraude ou para quem vai começar essa fase. E é isso, até mais. Tchau!